Olá para todos. Hoje eu irei apresentar sobre o nosso artigo feito por mim, Nájila, e pela Carla, com o tema Explorando sobre o papel da governança corporativa na integração de sistemas e padrões ESG, um case em uma indústria do ramo de elevadores. Então, nos últimos anos, a convergência entre a governança corporativa, sistemas de gestão e padrões ESG, sejam eles ambientais, sociais e de governança, eles têm se destacado como um tema bem pertinente no cenário empresarial. As empresas, elas buscam uma abordagem ali abrangente, que considere não apenas os aspectos financeiros da empresa, claro, mas também os impactos ambientais e sociais. Portanto, a governança corporativa, ela desempenha um papel crucial na integração de alguns elementos que guiam estratégias empresariais e supera desafios. A engenharia empresarial focada na otimização de processos, práticas sustentáveis, ela é essencial para a integração, do ESG. Então, o artigo ele explora essas complexas relações entre a governança, a gestão e padrões ESG, analisando as estratégias e desafios enfrentados pelas organizações na engenharia de sua abordagem empresarial. Uma contextualização sólida é fundamental também para compreender a importância desse tema. Um pouco de contextualização, então, no contexto atual, as empresas elas não podem operar isoladamente devido às influências econômicas ali, sociais e ambientais. Então, a governança corporativa, ela é a responsável pela tomada de decisões, que é crucial para orientar uma empresa em relações aos padrões ESG, seja ali ambiental, social e de governança. Esses padrões, essenciais para avaliar o desempenho em áreas críticas, estão sendo cada vez mais incorporados devido à pressão de investidores, reguladores e consumidores. Paralelamente, sistemas de gestão como a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 buscam a eficiência e a conformidade, mas integrá-los aos padrões ESG e governança é bem desafiador e exigem uma abordagem mais estratégica. Então, nesse cenário, a governança empresarial, ela emerge como disciplina essencial para projetar processos e permitir também a integração bem-sucedida de alguns elementos. Para essa empresa específica, é crucial alinhar interesses de partes interessadas e prosperar de forma sustentável. Então, esse artigo ele analisa estratégias adotadas pela empresa para harmonizar a governança, os sistemas de gestão e os padrões ESG. Então, ele vai oferecer uma visão bem abrangente da importância da governança corporativa como pilar central, principalmente ali nessa busca de sustentabilidade e conformidade com os padrões ESG. Agora, falando um pouco sobre a empresa que foi o estudo, né? Então, a empresa do estudo em questão, ela é uma das empresas líderes nacionais no setor de mobilidade vertical. Ela foi fundada em 1918 no Brasil e a mesma tem uma trajetória exemplar ali na fabricação, instalação e manutenção de soluções de transporte vertical, incluindo elevadores e escadas rolantes. Eh, com a presença ali global atuante desde 1874 pelo grupo, né, tem se destacado não apenas pela excelência em técnica e inovação de seus produtos, mas também por um compromisso ali com segurança e sustentabilidade. A empresa, ela tem desempenhado um papel bem fundamental em proporcionar uma mobilidade mais eficiente ali nos diversos setores, desde edifícios comerciais até parte residencial, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas mesmo. No contexto atual, onde a eficiência operacional, a segurança e a responsabilidade ambiental são cada vez mais valorizadas, essa empresa ela tem um destaque como uma parceira
quando se trata de estratégias. O seu comprometimento com padrões elevados de governança corporativa, e a busca por práticas sustentáveis, elas refletem numa visão da empresa que pode moldar ali, o futuro da mobilidade, não só desta empresa, mas também de outras ali do mesmo segmento. Então, o objetivo desse estudo, ele visa, investir as possibilidades e desafios específicos enfrentados por essa empresa, do setor da metalurgia voltado à produção ali dos elevadores e escadas, né, na integração de práticas sustentáveis, especialmente no que diz respeito ali à governança corporativa, responsabilidade ambiental e critérios de ESG, né, ESG que é o Environmental, Social e Governance. A pesquisa ela se concentra ali mais na parte de uma compreensão de como a empresa desse segmento e outras, né, podem se alinhar efetivamente às estratégias ali, da alta governança, com as demandas crescentes e responsabilidades ambientais, para atender algumas conformidades e princípios de ESG. Eh, para o artigo nós pretendemos examinar eh, de que forma essa estrutura de governança está sendo moldada e a relação ali com processos produtivos, gestão de resíduos, eficiência energética e alguns outros aspectos ambientais críticos para a empresa. Ao analisar casos específicos nesse setor de metalúrgica, a gente pretende identificar também boas práticas e inovações que demonstre a eficiência na incorporação de critérios ambientais e sociais, assim como padrões de governança bem sólidos. Os resultados dessa pesquisa, eles vão ser, bem valiosos para as outras empresas, igual eu falei anteriormente, que são empresas ali que também são do ramo, que buscam aprimorar, seu desempenho sustentável e atender ali as expectativas de stakeholders, incluindo investidores conscientes e também consumidores preocupados com responsabilidade corporativa. Então, através dessa análise que a gente está trazendo no artigo, a gente almeja fornecer também alguns insights específicos para o setor, contribuindo ali para o desenvolvimento de algumas estratégias e alinhar algumas melhores práticas de governança corporativa de outras organizações, assim como responsabilidade ESG ambiental que essa empresa teve. O objetivo final é oferecer ali uma orientação mais prática, assim como uma recomendação ali mais personalizada para as empresas ali que estão nesse nicho mais nacional, visando uma integração ali sustentável que beneficie não só essa empresa, mas outras também, e também ajudar a questão ali de desempenho econômico e impacto social e ambiental mais positivo. Agora falando bem específico da importância desse tema que a gente escolheu. Então, vou citar ponto a ponto, mas o primeiro ponto bem importante é falar do que é a governança corporativa. Então, a governança corporativa, ela desempenha um papel bem crucial na gestão eficaz de todas as organizações, proporcionando ali uma estrutura essencial para orientar e monitorar algumas atividades. Então a governança corporativa ali, ela fica meio que uma responsável em promover transparência, responsabilidade, equidade e criar um ambiente bem propício ali para tomadas de algumas decisões estratégicas ali, da alta cúpula, alinhada ali com objetivos de longo prazo. Além disso, a governança corporativa, ela numa empresa, ela contribui para a atração também de investidores e stakeholders. Então, ela estabelece alguns mecanismos para lidar com alguns conflitos de interesse e assegura o cumprimento de normas e regulamentações. Então, num resumo bem geral, a governança corporativa não é apenas para fortalecer a integração ali, a reputação da organização em si, mas ela também é uma peça bem fundamental para a eficiência, sustentabilidade e o sucesso ao longo prazo dessa empresa ali no cenário empresarial ali do mercado econômico. Agora falando de um outro ponto, sustentabilidade ESG.
Então, ali, os padrões ESG, né, que é ambiental, social e de governança, eles desempenham um papel crucial na promoção de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Esses padrões de ESG, eles transcendem, o desempenho financeiro e eles incentivam as boas práticas que também consideram ali muito o impacto ambiental, e aí também tem essa questão de promover a equidade social, garantir transparência da governança e também respeitar ali questões de direitos humanos. Ao abordar questões como a sustentabilidade empresarial, responsabilidade social, gestão eficiente e transparente, a atração de investimentos responsáveis, gestão de risco a longo prazo e resiliência empresarial, faz com que os investidores acabem se interessando na empresa ali. Então, os padrões ESG, eles não apenas atendem às expectativas da sociedade ali num curto prazo, para os investidores e reguladores ali, mas elas também contribuem para uma criação de valor sustentável a longo prazo para a empresa também. Outra parte importante também que vale a pena citar quando a gente fala do porquê escolhemos esse tema e qual que é a importância dele, é também falar um pouco das normas de ISO, né. Então as normas ISO ambientais, elas desempenham um papel vital nas empresas, ao estabelecer diretrizes internacionais para a gestão ambiental, e essa importância dela, ela reside na promoção da sustentabilidade operacional em cada ponto de uma linha de produção, assegurando ali uma conformidade legal, construindo reputação, credibilidade e facilitando também o acesso a mercados internacionais, porque quando, uma empresa ela atende essas normas de ISO, ela acaba impulsionando também ali a sua visão para investidores, com questão ali de eficiência operacional, gerenciamento dos riscos ambientais e fomenta o engajamento de todas as partes interessadas ali. Então, em resumo, as normas ISO, ambiental, elas são essenciais para orientar as práticas responsáveis, o que impulsiona a eficiência e o fortalecimento da empresa ali, gerando a posição mais competitiva em um contexto global que está cada vez mais consciente, da importância de valorização do meio ambiente, né, esse impacto ambiental. A integração dos aspectos ali da governança corporativa, do ESG, da ISO, de tudo isso que eu falei, nessa indústria aí da metalurgia, ela é fundamental para promover algumas práticas sustentáveis e de eficiência operacional mesmo em si. Então, a governança corporativa, ela estabelece diretrizes para a tomada de decisão e transparência ali, e enquanto ele está falando de ESG, destacar também uma parte ali da responsabilidade ambiental e social. Então, a implementação de algumas normas de ISO, principalmente a 14001, ela proporciona um quadro estruturado sobre gestão ambiental na empresa. Então, esses elementos, eles não vão apenas fortalecer a reputação da empresa indústria, mas eles também impulsionam a eficácia, redução dos riscos e aprimoram uma posição mais competitiva, alinhando ali com as expectativas da sociedade, sustentabilidade, etcétera. Mais do que eu tinha falado ali um pouco na introdução também. É bem isso mesmo, a importância desse tema. Agora falando um pouquinho de histórico, sobre esse tema que a gente resolveu trazer. Então, na literatura, o assunto sobre empresas ali do ramo metalúrgico e essa ligação delas com a ESG é muito recente. Então tem uma primeira fase ali que foi datada ali de 2015, que teve alguns artigos sobre a ESG em empresas do ramo da metalurgia, mas foi bem escasso. E tudo que tinha de material geralmente era bem focado ali em questões ambientais, como poluição, gestão de resíduos, só que deixava bem de fora os aspectos sociais de governança, eles eram bem pouco mencionados.
Então, a partir de 2015, que a gente já fala que é uma segunda fase, quando teve ali a assinatura do Acordo de Paris, houve um aumento bem significativo no número de artigos e papers a respeito de ESG em empresas do ramo da metalurgia. Um dos papers mais conhecidos aí de publicação é o ESG in the Metals and Mining Industry, a Case Study of Vale, é, que foi publicado em 2020 pela Harvard Business School. Esse paper, né, ele foi um paper ali a respeito da Vale, né, sobre algumas partes ali de estratégia de ESG da própria Vale, que é uma das principais mineradoras globais ali. Nesse paper também bem conhecido aí, foi destacada ali a questão ali da relevância das questões ESG ali para o setor de mineração e como que ele impacta também, como a própria Vale ali, as empresas ali que são ali do mesmo nicho da Vale, é, como elas impactam ali na parte de utilização de recursos naturais, de impacto ambiental, além de abordar também a própria história da Vale. Nesse paper também foi citado um incidente de Brumadinho, foi explorada a reformulação de estratégia ESG da própria empresa. Então, a Vale ela se comprometeu a reduzir emissões de gases de efeito estufa e investir em tecnologias sustentáveis para aprimorar ali a governança corporativa até 2030, aumentando ali a questão de transparência e do accountability. Ainda falando sobre alguns históricos de artigos e papers, a Harvard Business School, ela publicou em 2020 um paper totalmente voltado à empresa que é o foco do nosso estudo. O paper ele se chama ESG in the Elevator Industry, a Case Study of Schindler, e esse artigo ele começa com uma discussão ali sobre a importância das questões de ESG para as empresas dos setores ali dos elevadores. Então, o setor, ele é um dos mais intensos ali, questão ali de recursos naturais. Então, ele tem um impacto bem significativo no meio ambiente, né? Além disso, os elevadores, eles são essenciais ali para a questão da infraestrutura urbana, já citada. Portanto, as empresas do setor, ela têm um papel ali bem importante de promover mobilidade mesmo em si. Então, o artigo, esse publicado pela Harvard Business School, ele teve como objetivo ali analisar a estratégia da Schindler. Então, a empresa ela já tinha um histórico ali de liderança em questões de ESG, e ela foi uma das primeiras ali, fabricantes de elevador, a publicar mesmo, de fato, um relatório sobre sustentabilidade. Na Schindler, conforme mostrado aí nesse paper, eles usam uma estratégia ali voltada em três principais áreas. A primeira área é a parte ali de redução da pegada ambiental, então a Schindler ela se comprometeu a reduzir emissões de gases ali de efeito estufa em 40% até 2030. Então a empresa ela já está investindo ali em algumas tecnologias ali, em alguns programas, como elevadores com motores mais baixos ali de consumo de energia, e também trabalhando ali na parte ali de consumo de água, energia e operação. A segunda a segunda área ali, onde se concentra ali as estratégias de ESG da Schindler, é a parte de responsabilidade social. Então, eles têm trabalhado em melhorar as condições de trabalho para funcionários, investindo em programas de voluntariado e de desenvolvimento comunitário. Então, a Schindler, ela está promovendo a diversidade e inclusão em algumas partes da operação. E, por último, a terceira área ali da estratégia da ESG da Schindler está voltada ali em aprimorar alguns processos de governança e aumentar essa parte ali de transparência e do accountability. Então, ela vem
publicando alguns relatórios de sustentabilidade bem mais abrangente, que tem aí um acesso aí mais aberto aí para não só os funcionários Schindler, né, tem acesso, mas também todos aí que se interessem aí a respeito ali da parte ali de transparência em alguns indicadores. O nosso trabalho, né, o nosso artigo, eh, ele vem olhando muito para esse paper, né, que teve aí do Harvard Business School em 2020, e nós percebemos que teve 2 questões ali encontradas nesse paper citado, que são algumas lacunas. Então, a primeira lacuna que a gente encontrou foi a falta de uma análise crítica das metas de ESG da própria Schindler local, não do grupo todo, mas ali nível, digamos, Brasil. Pois o artigo ele descreve as metas da empresa no todo, do grupo no todo, mas ele não avalia se elas são ambiciosas o suficiente ou se elas são realistas. Um exemplo é que a Schindler, é igual eu falei anteriormente, ela se comprometeu a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030, só que essa daí é uma meta muito ambiciosa. A gente não consegue ter uma visualização disso, né, no paper, né? Então, o mais importante é avaliar se a empresa ela tem os recursos e tem capacidade para conseguir esse tipo de compromisso aí que ela se comprometeu, né, digamos assim. Então, essa é a primeira lacuna que a gente encontrou, que no paper citado, foi bem superficial essa primeira parte. A segunda lacuna, que a gente viu é que o artigo ele não fornece uma discussão sobre os desafios enfrentados pela Schindler na implementação das estratégias ESG, ou seja, o artigo ele menciona que teve desafios, mas não fala como que foi ali para a parte ali da governança, da liderança, como foi para eles questão de investir, no que eles investiram, como foi, os programas, o que eles fizeram. Eles têm desafios, claro, mas quais desafios são esses? Que desafios a liderança, a governança teve? Então, a participação efetiva ali da governança que não fica muito claro nesse paper que a gente citou anteriormente. Então, essas foram 2 lacunas que a gente identificou. Então, a gente veio, para o nosso artigo, trazendo ali uma revisão de literatura, fazendo um levantamento bem extenso sobre o que já tinha do tema, principalmente esse paper aí, que foi o nosso guia ali também, e muitos outros ali, muitas outras revisões de literatura, principalmente ali da parte da metalurgia, focando ali mais nível Brasil, local, né? Então, para a primeira lacuna, a gente usou algumas coletas de alguns dados quantitativos da própria empresa, de maneira ali estatística, para identificar correlações com os padrões ali ESG. E também revisitar esses compromissos que a empresa tinha para a entrega das expectativas do grupo versus a realidade do que está sendo encaminhado, principalmente parte de indicadores e auditorias. Então, na primeira lacuna, a gente vai revisitar ali parte de indicadores e auditorias do que está sendo ali, né? Qual que é a realidade mesmo da empresa, né? Logo após ali para a segunda lacuna, a gente fez uma análise mais qualitativa do que foi realizado sobre ESG, o que a governança, a liderança fez ali, parte comportamental, social, o que eles fizeram, o que influenciou na tomada de decisão de algumas ações, quais foram os incentivos e o que está sendo criado ou não pelo time ali da governança corporativa da Schindler. Então, para a primeira lacuna, a gente trouxe aqui bem mais detalhado o que está acontecendo, questões ali de ESG. Então, para a primeira parte environment, né, que é o ambiental. Então, aqui a gente está mostrando aí um comparativo do consumo de energia e de água a nível Brasil de 2020 a 2023. Então, a gente pode ver aqui nas 2 figuras
que a Schindler ela tem sim evoluído. Eles têm, é claro, ali um máximo, ali uma meta, e por enquanto, questões ali de consumo de energia elétrica e consumo de água a nível fábrica Brasil, eles vêm atendendo essas expectativas ali do ambiental. Então, para essa parte, eles têm se comprometido e está bem ali, essa parte da meta ele está bem alinhado com esse desafio aí até 2030 que eles querem alcançar. Parte ainda ambiental ali, parte dos resíduos reciclados pela fábrica do Brasil, a nível Brasil. Então, esse primeiro cenário de 2020 versus de 2023, então eles ainda, em alguns meses, um pouco acima da meta, depois um pouco abaixo, mas ainda assim, bem possível ali para o desafio ali de 2030. E agora a parte social, né, do ESG, né? Parte social. Qual que é o engajamento aí dos colaboradores da fábrica aí, Brasil 2020 versus 2030? Então a gente pode ver um pouco aí do decaimento aí, dos colaboradores, né? Esses resultados aí foram de surveys aí feitas com os colaboradores aí da Schindler em nível Brasil. Então, o engajamento ali deu uma baixada ali, né, nesses últimos 3 anos, de 73% para 58%. Com uma meta ali, né, que a princípio em 2020 era de 75% dos funcionários, deu uma aumentada em 2023 para 85%, mas mesmo assim ainda não tinha sido alcançada aí essa meta aí anterior. Agora a parte de governança e legislação, tá? Do ESG. Então, essas figuras aí é questão de leis e padronizações com ISO. Então, vale lembrar que esses indicadores aí também tem muito a ver com penalidades ali que a empresa sofreu nos anos ali, nos meses ali, ocorrência. Então, em 2020, teve um maior ali, algumas ocorrências, a empresa ela estava padronizada em muitos aspectos aí para as ISOs, né? Mas dá para ver aí que para 2023 eles conseguiram alcançar aí, então eles estão cumprindo todos os padrões aí das ISOs, da quais eles são certificados, então estão sendo atendidos e está em andamento, conforme a legislação, então tá seguindo aí pro 2030, né? O desafio 2030 aí da empresa aí. Então, parte dos resultados, para essa primeira lacuna, os resultados das tabelas ali dos indicadores de ESG, eles avaliaram ali o desempenho ambiental, social e de governança. Então, dá para ver que estão em crescimento, no entanto, a parte social, ela ainda apresenta o maior desafio ali. Então, para extinguir, né, para mitigar os problemas ali com a parte social do ESG, é, tem alguns aí desafios que a empresa teve aí, e que outras empresas do mesmo segmento possam ter, né? Então, as empresas desses segmentos, desse segmento, perdão, podem ter ali, dificuldade, questão ali de diversidade e inclusão, porque muitas delas ainda enfrentam desafios ali, parte da promoção de diversidade, inclusão de equipes, principalmente nessas pautas sociais mais complexas. E pautas ambientais também, quando se envolve ali questão ali de dinheiro, de decisões ali da liderança. Então ainda tem esse desafio, enfrenta esse desafio. Também tem a questão das relações trabalhistas ali, as empresas, elas enfrentam alguns desafios ali para garantir uma relação trabalhista mais justa e equitativa, e ainda assim que sejam ecológicas. E a questão do próprio engajamento em si do ESG, na parte social do ESG. Então, quando os funcionários eles não entendem claramente o que a empresa ela está fazendo para melhorar o ESG, eles ficam menos propensos a se engajarem nas iniciativas ESG. Então, além disso, quando os funcionários eles não têm muito acesso
a informação transparente sobre a empresa, o que a empresa está fazendo ali do ESG, eles podem ficar um pouco desconfiados e desmotivados. Eles não compram muita ideia, digamos assim, do ESG. Então, esse é a nossa primeira, os nossos primeiros resultados sobre a primeira lacuna. Agora vamos falar da segunda lacuna. Então, a segunda lacuna, ela tem a ver com ações efetivas ali da governança. O que a governança corporativa dessa empresa está fazendo, questões aí de ESG. Então, o pessoal que faz parte ali do comitê ali da governança corporativa, juntamente com os líderes, eles vêm fazendo ali a promoção de campanhas, encartes na empresa. Então, essas duas figuras aí são exemplos do que a governança ele tem se envolvido muito ali, né? Parte ali de campanha de destinação correta de óleo vegetal, incentivando o pessoal aí a fazer a troca de óleos ali, é, questão ali do óleo de cozinha, o descarte ambiental, o que acarreta. E a segunda imagem ali é a questão ali de como que funciona a questão da água, né? Da necessidade ali de um consumo consciente da água, utilização consciente do consumo de água, né? Então, essas duas figuras são um exemplo do que o pessoal da governança tem investido, né? O segundo, a segunda parte também de ações ali participativas ali da governança é também a respeito de investimento e criação ali desse projeto aí que é o Schindler UV Clean Car. Então, o pessoal da governança corporativa da empresa, eles têm incentivado muito e também têm investido muito ali na propaganda e também no acompanhamento de como está sendo ali para o mercado nacional aí essa entrada do Schindler UV Clean, né? Esse Schindler UV Clean aí, ele nada mais é do que um modelo aí de higienização da cabine do elevador, né? Esse modelo aí de higienização, ele vai promover ali a parte da superfície ali do elevador, gerando também ali uma parte ali também de higienização da parte bacteriana, e também tem a questão ali da eficiência energética do próprio elevador em si. Então, essa em específico é uma ação que tem parte da governança, é claro que a liderança ela que criou isso, mas a governança tem acompanhado bem de perto esse investimento aí sustentável, uma ação sustentável ali, que não só é, é bom para a empresa, né, para a imagem da empresa vender isso, mas também para a parte social, né? Quem é o stakeholder, o consumidor disso aí, que vai ter um elevador mais sustentável ali, com uma eficiência energética maior. Então, essa também é uma ação que a governança corporativa da empresa também tá avaliando bem de perto. É, outra ação da governança também foi um incentivo a uma avaliação da Carbon Disclosure Project, que é a CDB-ONG. Ela é uma ONG sem fins lucrativos que coleta informações ali sobre emissões de gases e efeitos estufas. E também partes ali do uso da água, energia e impactos ambientais. Então, um pouquinho antes ali do paper principal aí que a Harvard Business School fez, começou ali em 2019, a empresa ela tem incentivado ali, principalmente a nível Brasil, em ter essa pontuação aí nessa CDB aí, uma evolução ali anual. Então, a gente pode reparar ali que a cada ano a empresa vem aumentando sua pontuação ali desde 2019. Então, a gente acredita que até 2030, que foi o ano que a empresa se comprometeu, né, que tem esse desafio aí 2030,
A empresa vai conseguir entregar aí uma pontuação bem alta, já está com uma pontuação mais alta, né, no ano de 2022 ali, com a pontuação A, mas tem tudo para continuar ali crescendo e mantendo essa pontuação aí, nessa parte aí de emissões de gases de efeito estufa. Então, para a segunda lacuna, fica mais visível que algumas ações e participações aí envolvendo a alta gestão, né, a parte da liderança e da governança corporativa, né. Então, tem a parte ali de definições de prioridades, então é importante que as empresas elas definam claramente, a prioridade em assuntos ESG. Então, como a gente viu anteriormente ali, nada tem muito a ver ali com parte financeira, né. Óbvio que tem ali alguns incentivos à tecnologia, novas tecnologias e investimentos, mas, fica muito claro as prioridades com assuntos de ESG. Então, pode ser difícil, algumas empresas elas correlacionarem assuntos ESG e o que tem isso a ver com a empresa, né, com o econômico da empresa. Então, nem sempre o desenvolvimento de um produto, ele envolve aspectos ESG, como foi no caso do Schindler UV Clean, né. Então, é bem interessante isso que a empresa está fazendo essas ações aí nacional. Eh Outro ponto também é o alinhamento com as estratégias e a operação da empresa. Então, as iniciativas ESG, elas precisam estar alinhadas com as estratégias operacionais da empresa. Isso vai garantir que as iniciativas ESG sejam bem eficazes. Então, ter mesmo essa promoção de campanhas, encartes pelos setores da fábrica é muito importante para que todos os colaboradores tenham em vista bem claro o objetivo, as metas, o que está sendo alcançado, como a empresa se porta, tanto interno quanto externo, e também o como que a companhia ela está buscando, né? O grupo em si está buscando aí essa promoção aí de desafios aí com relação a ESG. Bom, agora só para falar um pouco dos desafios da nossa pesquisa aí, das lacunas, que a gente citou essas 2 lacunas aí, mas a gente também queria mostrar alguns desafios que a gente teve com a pesquisa. Então, para essa pesquisa nessa empresa específica, muitas informações relacionadas ali à prática ESG, elas são um pouco sensíveis. Então, para obtenção e acesso adequado ali dos dados internos da empresa, especialmente quando se trata de uma informação mais detalhada sobre governança, prática social da empresa, funcionários, isso aí só foi possível devido a uma abertura mesmo interna da empresa, nessa parte de transparência, e os resultados disso aí para funcionários. Então, todos esses papéis aí, tudo que a gente conseguiu aí, foi dos relatórios, mais internos da empresa. Outro ponto é que, eh, em envolver ali efetivamente todos os stakeholders relevantes, como funcionários, clientes, acionistas, a comunidade local, é bem desafiador. Então, para cada grupo pode ter uma expectativa diferente com relação do que é o ESG e o que se espera dessa empresa em questão de ESG. En então ali, uma empresa do ramo da metalurgia, talvez se esperava mais ali de práticas ESG, muito mais envolvimento ali na sociedade, ali talvez local, do próprio bairro, da própria cidade, né. Então fica bem desafiador ali ter essa visualização ali, desses grupos, né. E por fim, conduzir uma pesquisa ali mais abrangente sobre prática ESG, ela exige ali recursos significativos de tempo, pessoa, orçamento. A alocação adequada desses recursos, ela é fundamental para a qualidade de uma boa pesquisa. Então, devido ao tempo ali, a gente não conseguiu muito aprofundar, em mais lacunas aí, que poderia ser revistas ali também, que teve no paper já publicado,
e que a gente podia também aprofundar no nosso. Então, a gente fez uma parte mais superficial, de fácil acesso e de fácil distribuição ali interna que a gente tinha disponível para a gente, né? Autorizado ali para publicação. Então, esses foram os nossos desafios na nossa pesquisa. Então, uma conclusão é que o artigo ele avaliou algumas lacunas, né, da performance ESG nessa empresa, que é uma multinacional de elevadores, e os resultados da análise elas se mostraram que a empresa ela tem uma boa performance de ESG. No entanto, a empresa também apresenta alguns pontos de melhoria ali com relação a critérios ali para acompanhar esse desafio 2030, esse desafio até 2030 que o global ali mostrou mundialmente aí nesse paper. Então, parte ambiental, a empresa ela poderia investir mais ali em energia renovável, parte social, ela poderia melhorar condições de trabalho nos países emergentes, não só no Brasil, né? Nós focamos em Brasil, que era uma lacuna, né? Mas pode ser um exemplo aí para outros países emergentes, e parte de governança ali aumentar a transparência ali das informações de ESG para os stakeholders, para eles avaliar também a performance da empresa ali de forma mais precisa. Para os stakeholders ainda é um pouco complicado ter isso tão claro. E aqui para trabalhos futuros, né, a gente deixa aí uma sugestão que, bom, devido ao momento de mercado, né, teve mais uma lacuna que a gente não conseguiu preencher, né, que é a comparação com outras empresas do setor de elevadores. Então, o artigo ele é uma formulação mais detalhada de ESG na Schindler Brasil, nesse período de 2020, mas ele não vai oferecer um contexto ali para avaliar desempenho entre as concorrentes nacionais. Nós não conseguimos ter acesso a isso, né? Esse nível de comparativo entre concorrentes nacionais ali. É, e isso pode ser uma oportunidade para dar embasamento numa pesquisa futura, né? É, dessa forma, pode-se dizer que o trabalho, esse nosso trabalho atual, ele é apenas o começo de uma investigação mais aprofundada. A partir daqui, com alguns dados e informações sobre a governança dessa empresa em específico, é, de como ela lida com as suas pesquisas, como essa empresa lida com os indicadores, responsabilidades, ações ali, dá para padronizar o mesmo modelo ali em surveys e coletagens de informação para outras empresas ali concorrentes, né? E fazer esse comparativo que é necessário para enriquecer em mais trabalhos aí, mais revisões de literatura aí para um futuro. Da nossa parte é isso. Muito obrigada pela atenção e até logo.